Olá, bom dia. Segundo o INCA, 5.000 novos casos de câncer de intestino devem ser registrados no Maranhão este ano. São números assim alarmantes. E para dar um esclarecimento a mais para a população sobre os riscos dessa doença, está sendo realizado aqui um ciclo de palestra sobre prevenção do câncer e saúde do intestino. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre esse assunto foi o Dr. Roberto Santos e Silva, que é médico coloproctologista. É esse nome. Depois eu dou bom dia, só me corrige logo. Coloproctologista. Coloproctologista, certo. Toda vez eu me atrapalho. Mas, bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu fiquei alarmada com esse número, já lhe disse, né? Sim. 5.000 novos casos, eu pensei que era no Brasil inteiro, né? Mas no Maranhão, isso não é considerado um número alto ou ele está dentro da estimativa para vocês? A gente acha até que seja um número baixo com relação a o que é a realidade do Brasil. Se a gente compara o Sul, o Sudeste e o Nordeste, o Sul tem uma perspectiva de 20 novos casos para cada grupo de 100 mil habitantes, que dá quase 20 mil novos casos. Se a gente compara com o Nordeste, apenas são 5 mil novos, ou seja, o Maranhão 5 mil. O Nordeste eu vou ter em torno de 7 para cada grupo de 100 mil habitantes. Só o Maranhão tem 6 milhões. Então, se eu fizer essa conta aí, vai dar em torno de 5 mil novos casos. Gente, mas olha, eu fiquei realmente apavorada porque eu não sabia que a incidência de câncer de intestino, tem aumentado. Talvez porque a gente não fala tanto a respeito, a gente fala mais câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de próstata. A gente fica nesses que estão lá no topo da informação, vamos dizer assim, e acaba ficando um pouquinho mais descuidado, se a gente pode dizer isso, Exatamente. Com relação a essas outras doenças? Exatamente. E isso gera um grande problema, que a maioria das pessoas, quando chega ao consultório, já chega com um tumor avançado. Isso. Que poderia ser evitável, é um tumor evitável. Então, essa é a importância desse ciclo de palestras que a gente tem feito em parceria com a De Andrade, para ir a algumas empresas conversar sobre o que é o câncer de intestino, o bem-estar, saúde e prevenção, que é o mais importante. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente entender que é possível prevenir, que é possível ter uma vida saudável, um envelhecimento saudável, qualidade de vida acima de tudo. O senhor falou, é evitável. Isso. Ótimo, com a prevenção se evita. Mas nesse caso, quando vocês recebem, a maioria, ele está nessa fase ainda de evitável? Não. Pois é. Essa é a grande questão. A importância da gente conversar sobre isso é mudar esse cenário, onde a maioria chega para uma cirurgia, para químio, para radioterapia, para uma terapia paliativa, ou seja, que já não tem cura, e a gente conseguir reverter esse quadro para que eles possam chegar em situações onde eu possa retirar por uma colonoscopia, que é um exame mais tranquilo e que é o exame capaz de evitar. Vamos bater esse tranquilo entre aspas. Pois é, a parte ruim da colonoscopia é o preparo, e hoje a gente já tem preparos que causam menos desconforto abdominal. Incômodo, né? Os tubos são mais flexíveis, a gente consegue então fazer um exame com menos desconforto ao paciente. Às vezes tem paciente que chega, já acabou. Então, porque é uma sedação, é um exame que é realizado sob sedação. Então, é capaz de detectar e identificar precocemente um tumor. Se eu faço uma colonoscopia e identifico pequenas mutações, são pequenos caroços, como pequenos sinais que acontecem na pele, só que dentro do intestino, chamado pólipos. Eu sou capaz, através da colonoscopia, de retirar esses pólipos.
Isso, que mais tarde se transformar, poderiam Poderiam se se transformar em em câncer. câncer, então são retirados ainda. Só que a gente não tem o hábito de fazer uma colonoscopia, como se faz, por exemplo, uma endoscopia. Não. Qualquer coisa, vou fazer uma endoscopia, parece uma coisa simples. Ninguém diz assim, eu vou fazer uma colonoscopia Não. com essa tranquilidade toda, né? Ele ficou com esse estigma de um exame difícil. Difícil acesso. Difícil acesso, difícil de fazer, e a gente vai deixando ele de lado. Exatamente. Eu conheço muita gente, por exemplo, que tinha que fazer, por exemplo, o médico pediu, e não vai fazer. A gente precisa entender que o mais, assim, não é um exame assim, tão simples a princípio, porque a gente coloca na cabeça que tem a questão do pudor, do desconforto. Isso. Então, isso é o que deveria ser menos importante. Por exemplo, uma analogia bem simples, mulher não vai ao ginecologista? Pois é. Os homens meteram na cabeça de que a masculinidade dele está muito focada ali. Então, assim, não tem porquê, não vai alterar qualquer decisão de ordem pessoal ou sexual sim. ou direcionamento que a pessoa possa ter. Isso apenas é a gente ter certeza que não há nada demais, que você tem algum sintoma que a princípio pode não ser nada, faz o exame, olha, você não tem realmente nada. Pronto. Você está tranquilo, alívio. você não tem necessidade de repetir esse exame todo ano, a gente vai repetir a cada 5 ou 3 anos, dependendo do caso, em alguns casos até mais. Então isso é muito variável e a gente precisa entender que o mais importante é a tranquilidade de saber que não há nada de sério acontecendo no seu corpo. Por que esse exame ele nunca entrou na nossa rotina médica, assim? Como é pedido, a gente vai ao ginecologista, já estou falando até de mulher que é mais descomplicada com relação a esses exames. A gente vai ao ginecologista, a gente examina útero, a gente examina mama, a gente examina tudo, mas, por exemplo, a colonoscopia não é uma coisa comum nem para mulheres, nem para mulheres. Mas por que ele nunca foi integrado nessa rotina de exame da gente? Informação e esclarecimento. Eu acho que o mais importante de tudo isso é entender que a colonoscopia não é um exame tão complexo, é um exame que tem o preparo, que é a parte chata do exame, mas o exame é feito sob sedação e a gente consegue então ter bons resultados e até uma boa tranquilidade durante o exame por conforto do paciente. Segundo, o esclarecimento de que esse exame é um divisor de águas com relação ao câncer de intestino, entre outras doenças do aparelho digestivo. Então isso é o mais importante. E tem uma terceira coisa que é clara. Eu acho que falta empenho das entidades que comandam a saúde de esclarecer isso. A gente vê, por exemplo, o que aconteceu com o câncer de mama. O câncer de mama estourou. Tem vários casos de câncer de mama. Mas por quê? Porque houve um esclarecimento, houve uma campanha de conscientização disso tudo e as pessoas passaram então a entender e a diagnosticar mais cedo. Pois é. Sim, pode continuar. Entendeu? Então, isso aconteceu com câncer de mama, aconteceu com câncer de próstata e a gente tem duas campanhas que são fortíssimas no Brasil e que todo mundo resolveu seguir o exemplo, que é o Outubro Rosa e Novembro Azul, né? Que é câncer de mama e câncer de colo e câncer de próstata. Que todo mundo está seguindo o exemplo para ver se a gente consegue, então, chamar a atenção para doenças específicas, para doenças direcionadas que hoje, infelizmente, ainda tem um impacto muito grande na qualidade de vida, na sobrevida, tem uma mortalidade, porque os pacientes chegam em fase avançada, que são cirurgias... Aí a mortalidade acaba sendo alta por conta disso, apesar de ser uma doença evitável. Apesar de ser uma doença evitável. Ok, nós vamos fazer um intervalo aqui, deixa eu assimilar essas informações, vamos tomar café um pouquinho e a gente volta já, só um minuto.
continuar falando sobre esse assunto aqui que é complexo e alarmante, vamos combinar. A gente estava falando que as pessoas talvez ainda não se acharam com o exame, achando que ele é meio desconfortável. Mas a gente estava conversando, se pensar bem, o preventivo não é um exame confortável, mas ele passou a ser aceito dentro da rotina médica da mulher, como uma coisa necessária. O exame a gente não faz porque é bonitinho, ou porque é confortável, não é isso? Uma endoscopia. A endoscopia é horrível. Você tem uma sensação, dependendo de cada paciente tem uma forma de reagir. Tem pacientes que não conseguem aceitar a forma como a endoscopia é feita. Então, assim, verdade. Mas a gente precisa esclarecer que é necessário para que a gente possa ter, então, a prevenção. Tomografia resolve? Não. Ressonância resolve? Não. Existe um exame menos invasivo, mas que ainda é pouco utilizado, que é a colonoscopia virtual, que é uma colonoscopia realizada por via da tomografia. Contudo, ele não vê lesões menores do que 0,5 milímetros, menor do que 5 milímetros, desculpa, ou seja, lesões bem precoces. E se houver alguma lesão, você vai ter que fazer a colonoscopia convencional para retirar. É como uma próstata, que, por exemplo, tem o PSA, né? PSA, né? O nome do exame. Mas o toque, nada substitui o toque, não é isso? Exatamente. Quer dizer, ela vai te dar um resultado, o PSA vai te dar um resultado, mas o que te garante mesmo é o toque, porque é ali que o médico vai sentir. Ali você vai sentir consistência, endurecimento, mobilidade, dor do paciente no sentido do toque. Então, isso são coisas que podem direcionar para um diagnóstico ou outro. Ok. Agora vamos aos sintomas. A gente já está dizendo que a gente não tem um hábito de fazer mesmo, então vamos a pontos que podem alertar sobre a possibilidade. É assintomático? A maioria, em fase inicial, não tem sintoma nenhum. Esse é um problema grande, né? Não tem sintoma específico nenhum. Pode apresentar sangramento, diarreia ou até mesmo constipação, dor abdominal, uma anemia sem razão, tá certo? Então, que a gente pode associar a outras doenças também, né? Por exemplo, hemorroida pode sangrar. Então todo mundo acha que se sangrou, deve ser da hemorroida. Nem tudo que sangra é hemorroida. E hemorroida não gera câncer. Não gera câncer? Não tem nenhum estudo no mundo que comprove que uma hemorroida se transformou em câncer. Não existe. Eu posso ter um câncer que surgiu em cima do hemorroida, mas não por conta da hemorroida presente. Tá. A hemorroida não é fator que predispõe câncer. Mas a gente tem que entender que nem tudo que sangra é hemorroida. Assim, recentemente eu até atendi no consultório um paciente que tinha hemorroida, eu estou sangrando há 3 anos direto, mas eu acho que é hemorroida. Quando a gente vai examinar, diz, olha, você tem hemorroida, mas acima da hemorroida tem uma lesão endurecida e isso é um provável tumor que a gente vai ter que fazer o exame, fazer a biópsia para confirmar. Quer dizer, está há 3 anos achando que a hemorroida estava causando aquele problema e estava avançando com outro problema, né? Sem procurar. Esse achômetro atrapalha a vida dos médicos, não atrapalha? Atrapalha, e a gente precisa entender que a gente precisa ter certeza que não há nada demais. Se há 3 anos atrás esse paciente tivesse buscado para a gente fazer pelo menos um exame simples do reto, provavelmente ele não estaria com a doença avançada. Isso. A gente poderia tratar de uma forma menos agressiva. Quando a gente pega quadros avançados, tem uma boa chance de ficar de colostomia ainda que temporária. Então, são complicações que a gente precisa pensar e colocar na balança. Eu brinco sempre, a gente tem que viver em equilíbrio. Nada é proibido e nem tudo é permitido. A gente tem que viver um equilíbrio. Tudo eu posso, mas nem tudo eu devo. Exatamente, tudo dentro de um padrão. Então, eu preciso entender, vamos colocar na balança, eu quero passar por isso tudo, ou eu vou passar por um exame que vai me fazer eu me sentir tranquilo que essa possibilidade de ter uma doença séria. Não. É como na alimentação. Na alimentação a gente precisa entender
A gente pode comer uma fatia de pão? Pode. A gente pode comer uma fatia de bolo? Pode. Pode, A gente sim. não pode exagerar. Você não pode comer o bolo inteiro, nem um pão inteiro quando vier, E né? não pode esquecer o mais importante, que são as fibras. Entendeu? Sim, aí vamos pegar o gancho desta alimentação. Até que ponto ela é um fator, vamos dizer assim, muito importante no aparecimento de doenças assim? Eu vou lhe dar um exemplo para deixar bem clara a importância. O continente do mundo que tem menos incidência de câncer de intestino é a África. E o que tem mais é a Europa e Estados Unidos. Se eu pego um africano que tem uma alimentação mais tribal, mais vegetal, etc., e levo ele para os Estados Unidos ou para a Europa, a incidência de câncer dele é igual a do americano ou de um europeu, por conta da alimentação. Mudou os hábitos alimentares. Alimentação ele vai... e estilo de vida. São duas coisas extremamente importantes. É porque se alimentar nos Estados Unidos não é fácil, não. Para gente que não está acostumado com aquela alimentação, não é muito fácil, Então, não, você se adaptar àquilo ali. Eu peso muito a questão de dietas radicais, dietas restritivas. Tem sua importância dependendo de cada quadro, tem, cada paciente é uma história, cada paciente é uma verdade, vamos ver cada um. Mas a gente tem que entender que carne vermelha excessiva, gordura excessiva, aumenta a chance do risco de câncer de intestino. Retirar fibras aumenta a chance de câncer de intestino. Obesidade aumenta a chance de câncer de intestino. Amigo, você tem muita Então a gente precisa ter aí. bom senso, equilíbrio. Assim, ninguém vai virar atleta musculoso agora. Não, você fazer uma atividade física regular, ter uma alimentação... Aquilo que todo mundo sabe, né? E ninguém faz. Que todo mundo sabe. E ninguém faz. Que ter uma alimentação saudável, praticar exercício, ter um sono mais reparador, todo mundo sabe o quanto isso faz bem. O difícil é seguir. Quando a gente entra nesses modismos de dietas, por exemplo, que retiram toda fruta por causa da frutose, os carboidratos por conta as massas por conta dos carboidratos, e a gente se baseia mais na proteína, na gordura, isso pode trazer consequências a longo prazo, com toda certeza. Essas dietas são naturalmente constipantes. Porque eu tirei fibra, eu tirei a primeira fonte de nutrição das células do intestino, que é o carboidrato. Mas por que emagrece? Emagrece porque o carboidrato, o nosso fígado é ávido por carboidrato. Então ele adora carboidrato e então ele vai pegar esse excesso, vai absorver completamente. E como a gente não está gastando, ele vai depositar em forma de gordura. Isso. Como não tenho mais carboidrato, porque essa é a dieta restritiva, o fígado vai ir agora, a gente vai viver de quê? Vamos destruir a gordura e a proteína do corpo para criar açúcar para as células poderem trabalhar normalmente. É por isso que a gente emagrece, porque a gente troca... Interessante, foi tão simples entender agora, né? A gente troca a via de metabolismo do corpo. Desvantagem, eu desnutro as células do intestino, que são os enterócitos, altero a flora intestinal, dou mais proteína para o meu organismo e isso pode ter em pacientes renais crônicos com doença renal, a piora da doença renal e com isso, alteração da flora, desnutrição dos enterócitos e uma dieta constipante, eu aumento a chance de câncer de intestino. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, que quem faz esse tipo de dieta vai ter câncer de intestino. Não estamos condenando dietas de ninguém, de jeito nenhum. Isso é uma observação que deve ser importante. E o importante para quem faz esse tipo de dieta é entender que existem carboidratos complexos, que são saudáveis ao organismo. Por exemplo, algumas frutas de baixo índice glicêmico, como por exemplo o abacate. O abacate tem um óleo natural que é excelente. Adoro. Coco. O coco, ele tem o óleo natural, que quando a gente come a polpa, ele está presente. Ele tem a fibra, que é o bagaço. Tem o leite, que é laxante. Olha só, tá completo. Então, aquele bagaço, eu gosto muito de coco, como muito, mas a gente
pode comer aquele bagaço. Eu sempre jogo fora aquele negócio. Eu como aquele bagaço. É porque ele é a fibra. Ele é a fibra do coco. Eu quase sempre jogo Não, fora. é a fibra do coco. Pronto, agora o coco acaba sendo a polpa do coco praticamente um alimento completo, né? Exatamente. Pois é, ele tem o leite, o óleo, a fibra. O que a gente precisa entender é que o arroz faz mal? Não, o que faz mal é a quantidade de arroz que você come e o que você não faz de atividade física para compensar o que você comeu. Uma dieta restritiva, vamos pegar essa. Vamos pegar que está na moda mesmo, é cetogênica, não tem jeito não. Vou logo dar o nome. Pega a cetogênica aqui. Aí eu me alimento, por exemplo, estou querendo perder 5 quilos. Vou lá, começo a minha dieta, tiro tudo quanto é carboidrato, açúcares, essa coisa toda, e foco na gordura e na proteína. Se eu fizer aquilo por um tempo e depois voltar a um equilíbrio alimentar, isso quer dizer, uma coisa pode ser anulada pela outra, já teve um probleminha aqui, mas a partir de agora eu começo ali, isso não vai me causar tanto problema? Não, se você conseguir o equilíbrio, não. Então vamos para o próximo bloco para me dar essa resposta, porque eu posso não gostar dela, vamos é só um minutinho, mas a gente volta logo. Já estamos de volta conversando aqui sobre alimentação e a participação dessa alimentação saudável para evitar doenças como câncer de intestino. Estávamos falando da questão da alimentação e eu perguntei se a gente segue uma alimentação restritiva por um tempo, mas depois de alcançado o objetivo, que no caso seria a perda de peso, eu voltando para uma alimentação saudável, tentando manter o equilíbrio, eu volto a recuperar essa saúde, vamos dizer assim, que eu tinha abandonado um pouquinho de lado? Existe uma tendência a recuperar sim, desde que você consiga o equilíbrio. Por que as dietas restritivas, elas abandonam algumas frutas e algumas verduras, por exemplo, Só esquentar nosso café aqui enquanto a gente... Por exemplo, o mamão. O mamão tem um alto índice glicêmico, tem uma alta taxa de açúcar. Então a frutose... como todo dia eu tô mal. Não. A frutose vai fazer mal. É um açúcar que vai entrar no nosso corpo, o nosso fígado vai preferir ele a outras coisas, mas a gente precisa entender que a presença da fibra vai diminuir a absorção desse açúcar e vai melhorar a função intestinal. E o mamão leva os dois, a fibra, o açúcar e a fibra. Isso, o açúcar e a fibra, tem os dois. Sim. O problema é que quando você retorna, sai de uma dieta restritiva e retorna para uma dieta normal. Você aumenta o aporte de açúcar e seu fígado vai querer aquele açúcar para ele, porque ele está sedento. Ele estava ávido demais. Exatamente. Agora ele vai pegar tudo. Por isso que a gente diz, quando perde 5, ganha 10? Mais ou menos isso. Então você precisa manter o equilíbrio. O que é que eu aconselho? É que você crie o hábito da atividade física associada. Uma caminhada. Eu, por exemplo, detesto academia, eu não sou fã de academia. Eu adoro academia. Eu não gosto. Mas eu faço boxe e jogo tênis com as crianças. Então, para ter algum tipo de atividade física. Porque quando você para, você mantém o ritmo alimentar, você vai engordar. É como colocar combustível no carro. É natural, é tão fácil de entender esse processo, exatamente. Né? Se eu encho o tanque e não rodo, meu tanque vai continuar cheio. Se eu boto e começo Se você a rodar, botar mais, vai transbordar. No caso, a obesidade. Quanto mais tu bota, mais transborda se você não usa. Então a gente precisa gastar. Não existe, talvez, um dos melhores prazeres da vida é uma alimentação, é você comer. É um prazer inigualável. Não é à toa que toda reunião, toda conversa, qualquer encontro é com uma comida, né? Exatamente. Então não existe um prazer tão maravilhoso como... Então a gente só precisa entender que a gente precisa saber comer, se educar alimentarmente e entender que ao me alimentar eu vou criar possibilidade de aumentar meu peso, de aumentar a obesidade. Então eu preciso gastar aquela energia que eu acumulei.
É a lei, é equilíbrio. É a lei do equilíbrio, exatamente. Assim, aquele negócio assim, eu já corri, eu já malhei, agora eu posso comer. Tá valendo também? Vulgarmente o pessoal diz assim, tá pago, Tá né? pago. Tá pago. Quer dizer, minha comida eu já paguei. Exatamente. Tá mais ou menos isso. Eu acho que mais. Mas se você quer emagrecer, você corre e come, você tá. Não, você não vai. Não vai, né? Porque você tá só repondo o que você acabou de tirar. E a gente precisa deixar bem claro que correr e comer, assim, depende do que você corre, depende do que você come. Porque depende. Se você vai ter uma alimentação hipercalórica, você vai aumentar de peso mesmo. Uma caminhada e uma alimentação hipercalórica não combinam, né? Não combinam. Então, o certo é você buscar um profissional da área de nutrição, um nutricionista, para organizar aquilo que você tem por objetivo em termos de nutrição, ter um profissional de educação física para que você possa ver a sua atividade física sem causar lesões futuras. Então isso é um problema com relação à atividade física. Por exemplo, eu não jogo bola mais, adoro futebol. Eu sou cirurgião, trabalho com as mãos e tenho medo de durante o jogo. Então tem alguns esportes que eu não pratico mais de jeito nenhum. Então, risco de precauções pessoais. Mesmo, né? Mas sim, você não pode ficar parado. Parado, com toda certeza. Se você fica parado, se você não tem uma atividade física regular, uma simples caminhada, uma que corrida. Não pode ser só aos domingos. Não. Que essa aí não vai fazer. Tem que ter ritmo, você tem que criar ritmo, tem que criar hábito. E à medida que você cria hábito, você cria ritmo, o teu corpo fica pedindo mais. E você vai ver o quanto que melhora. É por isso que a gente fica viciado, né? Porque quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer. Tem a geração das endorfinas, né? Que a gente vai deixando a gente mais satisfeitos. E você vai entender que o seu dia a dia, ele tem uma produtividade melhor, um bem-estar melhor, você vai afetar a qualidade de vida do teu dia a dia. Só uma última pergunta, minha produtora está dizendo que já acabou o tempo. A gente falou desses 5.000 casos que devem acontecer. Você vê a possibilidade de redução desse número exagerado de casos daqui, assim, eu não digo a curto prazo, mas a médio prazo? A gente pode pensar nisso? A curto prazo não há, eu só vejo, infelizmente, taxas de subida. E a longo prazo, dependendo do impacto que a gente consiga com o esclarecimento populacional, com as pessoas entenderem a importância da doença e toda a morbidade, a mortalidade que ela tem e a possibilidade de se evitar, eu tenho esperança de que a médio e longo prazo a gente consiga a redução e mudanças até. Eu tive no congresso recente, a gente estava discutindo algumas mudanças da forma de realização de colonoscopia, que são algo que os japoneses já começaram. Já começa a melhorar a situação. Tem algumas ideias mirabolantes aí no Japão que podem vir a ser realidade, vai facilitar muito a realização de colonoscopia. Então vamos aguardar. Mas não precisa aguardar, não. Olha, acima dos 50 anos, mesmo sem sintomas nenhum, não sinta nada, tem que fazer a colonoscopia. Do jeito que se faz qualquer outro exame, gente. Colonoscopia é um exame como outro qualquer, como a endoscopia, como o preventivo para a mulher, como uma mamografia que é super desconfortável. Quem faz mamografia porque gosta, ninguém me diga isso, porque aquilo aperta tanto o peito da gente, você falta chorar. Mas a gente faz, tem que fazer, é igualzinho a qualquer outro exame. Pela saúde, vale sim qualquer sacrifício, qualquer esforço. Doutor Flávio Roberto, muito, muito obrigado mais uma vez por essa conversa, por esses esclarecimentos todos. É sempre um prazer estar aqui, conversar. Muito obrigada. E sempre aprender também, porque a gente sempre aprende mais. À medida que a gente vai conversando, a gente vai trocando informações e vai aprendendo com toda certeza. O bom é isso, aprender sempre. Aprender sempre. Bom dia para o senhor, bom dia para você e que sabe que essa conversa fica aqui à sua disposição no nosso site. Acesse a hora que você quiser para rever todo o nosso conteúdo, para ver essa ou qualquer outra das entrevistas já realizadas aqui no Café, porque elas estão lá todas à sua disposição. E as nossas páginas nas redes sociais também, não esqueça. E não esqueça também que todo dia eu estou aqui te esperando às 8h30 da manhã, certo? Tchau.